E a reforma do imposto de renda deve ficar mesmo para o ano de 2025. E sobre os principais pontos de mudanças, os possíveis impactos também para a população, nós recebemos agora o tributarista do Ferrarese Freitas Advogados, Paulo Henrique Gomes de Oliveira. Tudo bem, doutor? Muito bom dia, muito obrigada pela participação, bem-vindo. Muito bom dia, muito obrigado pela participação. Bom dia a todos, bom dia aos telespectadores. Perfeito. Bom, então, reforma do imposto de renda fica aí para o ano de 2025. Quais são os impactos aqui para o Brasil? A gente quer saber do senhor. 2024, então, tudo permanece na mesma? Tudo permanece na mesma, né? Muito embora o próprio texto aprovado no final do ano passado sobre a reforma tributária sobre o consumo prevê o prazo de 90 dias para apresentação de uma proposta para a reforma tributária sobre a renda, nada deve mudar agora em 2024, ou seja, as regras permanecem as mesmas relacionadas à reforma tributária e também ao imposto de renda, ou seja, todas as regras que normalmente os próprios contribuintes estão já acostumados a lidar, né, no final do primeiro trimestre para apresentação, por exemplo, da declaração do imposto de renda, permanecem agora em 2024. Agora, o que precisamos acompanhar a partir desse ano é como que se tramitará a nova proposta de reforma tributária sobre a renda. Como que o governo e como que o Congresso vão se comportar com relação à apresentação de propostas relacionadas à progressividade do imposto sobre a renda, eventuais alterações e até mesmo apresentações sobre alternativas à pejotização e também com relação ao JCP. Agora, doutor, o que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse essa semana sobre a reforma do imposto de renda, quando anunciou que deve ficar, inclusive, para 2025, numa entrevista que ele concedeu, é que a ideia do governo é fazer com que o imposto de renda taxe mais o patrimônio, a renda, de fato, do que o consumo. Na avaliação dele, do governo, o imposto de renda penalizaria hoje o consumo e o objetivo é fazer com que a tributação se concentre na renda, no patrimônio. Na avaliação do senhor é positivo isso e na prática, será que isso pode acarretar em aumento ou redução da carga tributária para o contribuinte? Bom, inicialmente, o próprio texto aprovado sobre a reforma tributária relacionada ao consumo já prevê uma das maiores alíquotas, ou seja, uma maior carga tributária com relação aos demais países do mundo, né? Nós estamos falando aqui em torno de 27,5%. A tendência, e o que o ministro Haddad procurou esclarecer para a população, é que a tributação sobre a renda, ela tende a ser cada vez maior, ou seja, existe a possibilidade e até mesmo a intenção do governo em tributar mais sobre a renda, até porque, comparado aos outros países, a tributação sobre a renda no Brasil, ela é menor, só que em contrapartida, a tributação sobre o consumo é muito maior, né? Com relação aos demais países, e em função disso, o que se pretende é uma calibração entre as alíquotas sobre o consumo e as alíquotas sobre a renda, ou seja, em que haja um aumento progressivo das alíquotas sobre a renda nos próximos anos. O ponto é, precisamos verificar se de fato essa proposta vai ser de fato adequada no orçamento e como que vai ser a receptividade dessa proposta pelo Congresso Nacional. Bom, vamos chamar o nosso comentarista Cristiano Vilela para participar desse bate-papo também. Cristiano, sua pergunta. Olá, muito bom dia, doutor Paulo Henrique, satisfação falar com você aqui na Jovem Pan. Nós vamos ter, a partir de agora, algo que não se via há muitos anos, que é uma progressão da tabela do imposto de renda, uma atualização do valor de entrada no imposto de renda, no sentido de fazer com que, especialmente, aquela pessoa que ganha um valor menor e que muitas vezes já acabava entrando no cálculo para recolhimento de tributo, acabe não recolhendo. Como é que o senhor vê essa medida e como é que o senhor vê o fato de que existe a promessa de que nos próximos anos esse valor de entrada ele suba dos 2.100 e tantos atuais para R$5.000? Qual que é a sua visão a respeito? Bom, é claro que eu vejo essa intenção como muito positiva. O ponto é, será que de fato essa subida para em torno de R$5.000 será viável sob o aspecto do orçamento? Né? Será que o Congresso Nacional vai de fato aprovar esse tipo de proposta? É uma dúvida que eu tenho, até porque
nós estamos diante de um déficit fiscal muito grande, né? Que no final do ano passado superou 160 bilhões, e esse valor ele tem que ser considerado para fins de equalização da receita e dos gastos públicos, né? Doutor, em relação à reforma tributária, né, que está prevista aí para entrar em vigor somente em 2026, mas a gente viu que tivemos um ano um pouco, vamos dizer assim, conturbado em relação a esse texto da reforma tributária, hora vinha, hora não vinha, hora modificava. O que esperar para esse ano de 2024 em relação a ela? Teremos mais alterações? Quero que o senhor dê a sua avaliação sobre essa reforma aqui para o Brasil. O ano de 2024, para a reforma tributária sobre consumo, ou seja, para o texto já aprovado pelo Congresso Nacional e também sancionado pela presidência, terá esse ano como um ano decisivo, porque será um ano de regulamentações, né? O texto, ele confere à legislação complementar uma série de regulamentações e até mesmo regulamentações sobre alíquotas que serão aplicadas. Então, acredito que teremos muitas novidades com relação a como que será aplicada de fato a reforma tributária, como que serão dadas essas regulamentações. Um outro ponto também importante com relação à reforma tributária: foi aprovado o texto, né, que confere a aplicação, né, e a implantação gradual do IVA, né, de forma dual, lembrando, né, ou seja, nós teremos imposto sobre valor agregado, né, tanto o imposto nacional como o imposto subnacional, nós temos a CBS, nós temos a IBS, e só que nada foi dito com relação às obrigações acessórias, como que o contribuinte vai declarar o IBS e como ele vai declarar o CBS. Será que vai ser da mesma forma que é feita a declaração, por exemplo, do ICMS, do PIS e COFINS, né? Tudo isso será objeto de regulamentação, tanto por parte do Congresso Nacional, como também por parte de legislações infralegais, estou dizendo no âmbito da Receita Federal e também dos estados. Então, esse será um ano de bastantes discussões sobre essas regulamentações que deverão ser feitas para a implementação da reforma tributária sobre o consumo. E, em paralelo, teremos também a discussão sobre a reforma tributária sobre a renda. Certeza, o ano será de muitas discussões mesmo que a reforma tributária entre em vigor somente no ano de 2026, estamos com os nossos olhares de fato atentos a esse texto da reforma, as exceções, tudo que a gente já vem conversando aqui na Jovem Pan. Doutor Paulo Henrique Gomes de Oliveira, muito obrigado, tributarista do Ferrarese Freitas Advogados, obrigada pela participação aqui hoje, ótimo ano, feliz 2024. Eu que agradeço, muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia, até.